Vão chamando as pessoas, pessoal, se vocês conhecem, para que a gente possa compartilhar com a maior parte, né, das pessoas esse nosso momento, né? Porque eu acho que é um momento tão bonito, é um momento de poder compartilhar vidas de pessoas importantes. Eu estou aqui com pessoas muito interessantes, mulheres lindas, né? Mulheres que são executivas. Então, estamos aqui para conversar mesmo com vocês, pessoal. Então, é esse o objetivo. Se vocês não me conhecem, eu sou Fátima Mota, sócia-diretora da FM Treinamentos, Fátima Mota Treinamentos, FM Consultores, né? Tem vários nomes. E nesse momento, eu tenho assim a grande honra, né? O grande prazer de estar aqui com pessoas tão importantes e tão maravilhosas, né? Mulheres que eu tenho um grande prazer de conhecer, de trabalhar junto, então assim, de fazer vários trabalhos em conjunto mesmo, né? Então é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com Carol, com Aline, com Karina. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que assim, nós vamos discutir pontos básicos de prazeres e desprazeres, né, dores das mulheres executivas, que nós temos várias, né, vários prazeres e várias dores. E nada melhor do que as mulheres para contar um pouquinho e para conversar com vocês nesse outubro rosa, né? Onde a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, enfim, cuidar do nosso ser, né? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Vocês sabem que todo o trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho aberto, né? A gente não quer ter nenhum tipo de limitação, né? E mais qualquer coisa que a gente possa fazer perguntas, possa se colocar. Então, a ideia é que a gente converse mesmo, da forma mais aberta e mais interessante que a gente possa ter. Ok? Bom, a primeira coisa, então, que eu vou pedir para essas mulheres maravilhosas é que elas se apresentem, né? Então, quem são vocês? Vou pedir mercado financeiro há 15 anos. Sou mãe de dois pequenos lindos, da Sofia, de 10 anos, e do Miguel, de 5 anos. Sou casada há 13 anos. E, enfim, amo o que eu faço, trabalho com muito amor, mas é um momento, uma conversa muito boa e apropriada, porque é um desafio diário, né? Lidar com todos os pontos diários da vida de mãe, mulher, executiva e trabalhar o outro lado materno é bem desafiador. Então, prazer, estou aqui com vocês nesse momento. Tá bom, será que quer que eu vá agora aqui? Isso, Karina. Perfeito, tá bem. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Karina Ribeiro. Profissionalmente, falando um pouquinho aqui do que eu faço, eu trabalho na Ogilvy, que é uma agência de publicidade. Fazemos parte aí da WPP, que é a maior holding de comunicação do mundo. Trabalho aqui já há muitos anos, e a gente até falou um pouquinho disso mais cedo, sobre também os desafios, né, de trabalhar muitos anos no mesmo lugar. Eu adorei esse tema, né, dessa live de hoje, porque acho que é fantástico, é bem isso, dores e prazeres da mulher executiva. Eu trabalho, então assim, comecei minha carreira no mundo de publicidade aqui na Ogilvy, continuo até hoje, com algumas idas e vindas, alguns outros projetos. Sou mãe também de 2 crianças, da Helena de 11, do Pedro de 4. E acho que vai ser, assim, tenho certeza que vai ser uma delícia conversar um pouquinho mais aí desse tema hoje com vocês. Então, obrigada pelo convite. Boa noite, meu nome é Aline. Eu trabalho numa seguradora, é uma empresa familiar, é da minha família. Hoje eu sou head de relações institucionais, onde eu negocio com as Forças Armadas e funcionários público federal. Eu também sou gestora da área de relacionamento com o cliente, então de saque ou ouvidoria.
são equipes bem distintas, né? Então, internamente, meu público interno é bem feminino, meu público externo é outra pegada, é masculino, é um mundo bem diferente do meu dia a dia, o que traz uma riqueza muito grande das formas de se comunicar ali. Eu também sou mãe de 2 moças, eu tenho a Maria Eduarda, que tem 22 anos, e a Ana Clara, que tem 15. E isso me faz, me ajuda a trabalhar de várias formas. Eu acho que a gente aprende também a ser gestora sendo mãe. Eu pelo menos, senti isso muito na vida. Assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente aprende fazendo, da mesma forma. O pessoal está dizendo que está dando eco, né? Só uma pergunta, nós 4 estamos sem som nos 2? Tanto no... Porque precisa tirar o som dos 2. Tanto no celular... Fátima, eu tô sem. Eu acho que eu tô sem, mas tá dando bastante eco. Tá, então vamos fazer o seguinte, talvez seja bom então a gente ficar só no Instagram, que aí evita qualquer problema. Então, o pessoal que tiver no YouTube... nós vamos ficar só no Instagram, tá? Eu acho que fica mais fácil para todos nós e fica mais legal. Então, eu vou encerrar a transmissão pelo YouTube e aí a gente fica só no Instagram, tá bom? Então, pessoal do YouTube, venham para cá pelo Instagram com Fátima Mota Treinamento. E a gente sai do StreamYard, né? Isso, a gente sai do StreamYard. Isso. Fátima, se você me permitir até retomar um pouco aqui a palavra, porque na hora que eu fui falar, eu não conseguia falar, porque eu falava, eu me escutava, enfim, eu não consigo, eu não sou cantora, então eu não sei lidar com as duas coisas. O então, retorno. O retorno, isso eu não sei lidar com as duas coisas. Então, só para concluir a minha fala, eu acho que eu nem me apresentei direito, eu comentei que eu trabalho no mercado financeiro, mas eu trabalho no BTG Pactual e eu não entrei no mérito do trabalho há 15 anos. Eu não lembro direito se eu coloquei aqui alguns pontos que eu sou casada, que eu tenho 2 filhos e que eu estou super feliz com o convite que você me fez, muito realizada com esse convite. O tema foi incrível, eu fiquei muito... Quando você falou do tema, eu falei, nossa, perfeito o tema para poder fazer uma discussão, porque é o que a gente vive hoje, né, Fátima? É um desafio diário, lidar com essas essa dualidade da vida da mulher profissional que sai, que executa aí uma profissão e está em cargos mais de liderança, enfim, isso é bem desafiador mesmo. É isso mesmo. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo me conhece, né? Eu sempre acho que todo mundo me conhece. Mas não é bem assim, né? Então, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da FM Consultores há mais de 30 anos, 33 anos, mais ou menos. Dou aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, fui executiva de empresa durante um bom tempo, então trabalhei na Eucatex, na Duratex, na Corporação Bonfilholi, até no MAP, imaginem vocês, né? Então, vocês imaginem quais foram todas as minhas dores, né? E quais foram não só dores como prazeres, né, da vida executiva, né? Então, estamos aí para conversar com vocês, né, pessoal? Com muito prazer para discutir pontos como. Então, nós vamos começar a conversar. Olha só, estamos falando bilhões de coisas, viu, Carol? Bilhões de... Nossa, né? Fiz campanha, eu acho que eu fiz campanha. Você fez campanha. Carol fez campanha. Bom, mas tá tudo bem. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Cuidado só com mexer com o microfone, gente, porque está dando som aqui. Isso. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Quando vocês começaram a trabalhar, qual foi o maior prazer que vocês tiveram, né? Então, vocês estão no mercado há um bocado de tempo. Quais foram os maiores prazeres que vocês tiveram logo do começo, né? O que foi que aconteceu que fez com que vocês ficassem
no mercado de trabalho, né? E não ficassem trabalhando em casa, né? Como mães, como donas de casa, porque a gente sempre tem essa possibilidade, né? Todos vocês. Ah, eu esqueci de dizer, pessoal, tô aqui preocupada em apresentar, eu esqueci de dizer. Eu tenho um filho de 42 anos, né? Vai fazer 43 anos, tenho 3 netos. Não sou casada, fui casada várias vezes, casei, né? E aí, assim, as dores e prazeres da mulher executiva estão aí também, né? De conseguir ou não manter um relacionamento, esse é um ponto. Mas a primeira pergunta é, por que vocês se mantiveram no mercado e não ficaram em casa? Quem começa? Isso aí vamos rodando, né, com a resposta. Olha, eu posso começar aqui. Eu comecei muito nova também, ainda na faculdade. No comecinho da faculdade comecei a trabalhar. E acho que para mim foi uma coisa muito interessante. Depois casei, já trabalhando, né? Mas o que eu adoro, primeiro que assim, eu adoro a dinâmica, o dinamismo da minha profissão, né? Como publicitária, de estar o tempo inteiro com coisas diferentes, com assuntos diferentes, trabalhando com indústrias diferentes. Então, uma hora a gente está falando de banco, outra hora a gente está falando de seguradora, outra hora você está falando de vender sabonete, vender hambúrguer. Então, assim, isso para mim é super gostoso de conhecer um monte de coisa. E me encantei com esse dinamismo mesmo quando eu comecei a trabalhar. Mas o que eu acho, e sempre achei interessantíssimo, é que no trabalho, na sua profissão, seja qual ela, né, você escolha e atue, é um momento onde eu sinto, Karina, que eu sou a Karina. Eu não sou a mulher do João, a mãe da Helena, a mãe do Pedro. Eu não sou a filha do Francisco e da Nivânia. Eu não sou nada. Eu sou a Karina. A Karina trabalhando, produzindo, sendo conhecida pela Karina, não por ser a mãe do Pedro, né? Porque tem em todos os lugares. Na sua casa você é a mãe, se é a esposa ou não. Aí vai na escola, você é a mãe. Então, assim, tem tudo isso. E aqui... eu tô aqui ainda na agência, mas aqui eu sou a Karina, eu produzo para mim, eu sou eu. Então, isso é um negócio que para mim sempre pegou positivamente e pega até hoje. É o meu momento. Não que eu não seja Karina em outros lugares, mas aqui eu não tenho outros rótulos, sabe? Eu vou com a Olha, Karina. então vai lá. Eu vou com a Karina nessa. Eu penso exatamente isso. Karina, eu sou publicitária de formação. Comecei trabalhando com publicidade e parei de trabalhar com publicidade porque eu engravidei no final da faculdade. E aí eu decidi não continuar na área da publicidade e fiz várias coisas. Eu, na verdade, trabalhei muito tempo com joalheria. Eu fui Orives por muito tempo, designer de joias, tive o meu negócio. Que delícia. E lá em 2014 que eu fui realmente trabalhar na empresa da família. E eu acho que todas as transições que eu fiz também talvez tenham a ver com essa inquietação que fala, talvez o publicitário de formação tenha isso, a sensação que eu tenho é que eu posso trabalhar com o que eu quiser, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar fazendo, de estar produzindo, de me sentir útil, assim, né, de poder entregar alguma coisa dentro do meu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E eu acho que a sensação de que o trabalho nos faz realmente poder ter escolhas como mulher. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer escolhas. Eu não gosto que escolham por mim. E eu acho que o trabalho me possibilita isso. A independência financeira me possibilita isso. Nossa, eu pego aí essa sua última fala, tá, Aline? E eu falo que o que me fez iniciar no mercado foi minha independência financeira. E eu começo ao contrário, né? Eu começo pela independência financeira, onde naquele momento, quando eu comecei a poder me descobrir que o meu trabalho ia viabilizar coisas para mim, me encantei já por trabalhar, fazer tudo acontecer e não ficar em casa. Mas o ponto que me fez permanecer nesse mundo foi poder ajudar o próximo. Então, via o meu trabalho, eu sinto que eu posso ajudar o outro e posso fazer com que, além de ajudar, eu posso aprender muito no dia a dia. Então, para mim, é uma troca.
toda reunião que eu entro é uma troca de experiência. Eu sempre estou aprendendo. Eu recebo muito e me dou muito. Então, isso tudo me faz com que o meu dia a dia seja extremamente dinâmico, como a Karina colocou, seja um dia para mim. Então, meus almoços, minhas reuniões informais aqui no trabalho, minhas trocas com os meus colegas de trabalho, minhas trocas com os meus clientes. Então, isso tudo enriquece demais o meu repertório e me faz hoje ser uma pessoa muito melhor, muito maior, e eu poder ajudar cada vez mais. E me proporciona caminhos que eu não tinha antes, né? Nem pensado, nem imaginado. Há 15 anos atrás, se alguém virasse para mim e falasse, olha, Carol, daqui a 15 anos, eu vou ler tua mão e vou te dizer, daqui a 15 anos você estará trabalhando no mercado financeiro, fazendo o que você faz, da forma que você faz, mãe de 2, casada, cuidando do lar e lidando com tudo isso e rodando todos esses pratos, eu ia falar, mentira, certeza absoluta. Pode deixar que é mentira. Então, assim, eu acho que tudo isso é um engrandecimento, assim, traz assim um propósito de vida muito maior. E é um combinado de tudo. Vou pegar o que você falou. Acho que para mim, claro que trabalhando significa alcançar um propósito, tá, né? Eu trabalho com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, então cada vez que eu vejo uma pessoa saindo de um patamar, indo para outro patamar, eu falo, nossa, valeu a pena, né? Então, com certeza, sei lá no comecinho foi independência financeira, sim, mas num determinado momento eu fui aprendendo que ter um propósito na vida é algo fundamental e quando a gente não tem esse propósito, a gente fica vazio, né? Então, acho que foi por isso que o meu propósito sempre foi desenvolver pessoas. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, né? Tá legal, isso é tudo muito bonitinho, né? Mas a Carol acabou de falar uma coisa assim, né? A gente tem que equilibrar não sei quantos mil pratos, né? E assim a gente pode começar a falar de dores, né? Quais são as dores que nós tivemos, que nós passamos e talvez a gente ainda passe? Antes de passar para vocês, quem está assistindo, pessoal, não esqueça de mandar aviãozinho, né? Olha, teu marido te ama, né, Carol? Eu sei disso, e faz muito bem, isso é sacanagem. Bom, então vamos lá. Vamos mandando aviãozinho para as pessoas, para que elas venham aqui, para que elas participem. Isso é importante, pessoal. É importante para nós que estamos preparando para vocês. E mais do que qualquer coisa, é uma forma de nós também passarmos aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente. Então, vai lá. E as dores, né? Tudo bem, muito bonito ter espaço, etc. Eu vou começar. Eu acho que na vida profissional tiveram 2 momentos assim que foram extremamente desafiadores para mim, né? E um deles foi quando eu precisei tirar uma certificação, que essa certificação, a certificação é tipo a OAB do mercado financeiro. E assim, eu tive que estudar muito. Minha filha tinha 1 ano e 2 meses na época, então assim, quer dizer, ela tinha 1 ano, ia fazer 1 ano na época, na verdade. Então assim, eu tive que deixá-la muitas vezes para poder estudar. Então aquilo me doía, eu chorei muitas vezes, mas tudo valeu muito a pena. E o segundo momento foi na minha volta do meu segundo filho. A Fátima acompanhou muito de perto. Eu tive uma pequena depressão pós-parto. A doutora Luz, minha médica que eu amo, tá aqui me acompanhando, a doutora Luciana Taliberti, minha obstetra querida, amada. Ela e a Fátima foram as pessoas que mais me apoiaram nesse momento, junto com meu esposo, lógico. Então, assim, foi uma retomada, voltar ao mercado financeiro depois de tudo isso e tudo mais. Foi desafiador, mas, enfim, mas eu consegui passar por tudo isso. No dia a dia profissional, lógico, o que acontece é que quando um filho fica doente, quando a gente tem algum problema externo para poder lidar, é sempre muito complicado, né, Fátima, meninas, assim, você lidar com tudo isso, girar esse prato profissional, entrar no trabalho e tentar fazer com que isso não afete o teu dia a dia, não impacte na tua produção, assim, é muito desafiador, né? É extremamente desafiador. Então, esse é o meu maior desafio hoje, é lidar girar esses 2 pratos. E aí, que mais, meninas? E aí? Sabe, Carol, que falando, assim, eu me lembro de algumas dores que se tornam também, que é algo meio dúbio, assim.
Eu passei por uma separação quando a minha filha mais nova era bem pequenininha, bem turbulenta. Foi uma separação muito difícil, judicial, foi um caos. E aquilo, e ao mesmo tempo, foi um momento que eu estava crescendo muito profissionalmente. E eu achei que naquele momento eu recebi mais um desafio profissional e eu fiquei sabendo que eu ia precisar viajar mais. Eu tinha lá no início da publicidade desistido quando eu fui mãe pela primeira vez, porque eu achava que eu não ia dar conta, que como é que eu ia ficar tanto tempo ausente. E ao mesmo tempo eu resolvi fazer um MBA e foi tudo junto. Eu resolvi encarar tudo junto. E foi tão legal, porque aquele medo que a gente sente de mãe de ficar ausente se transformou no orgulho delas também. E isso foi transformador, de ver assim que eu era mais forte e dava mais conta do que eu imaginava, e que elas também davam mais conta da minha ausência. Que às vezes a gente como mãe fica muito protetora, muito super protetora. E a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer por eles. E eu comecei a ver que elas tinham tanto orgulho do que eu estava fazendo e das coisas que a gente estava conquistando, e eu sempre colocava a gente como um time, então elas tinham que ter a parte delas em casa, né, para alguma coisa, assim, mesmo pequenas, não era exatamente para atividades, mas no papel do nosso núcleo ali. E isso foi muito legal, foi legal de ver que a gente deu conta. E elas hoje são, assim, eu tô com uma filha de 15 que já tá pensando na profissão, já pensa em trabalho, e a de 22 é apaixonada pelo que ela tá fazendo agora, ela tá fazendo medicina e ela é super apaixonada, super engajada pela profissão que ela escolheu. Eu acho que isso deu certo, assim, eu acho que a gente dá mais conta do que a gente imagina, a gente só tem que cuidar quando a gente fica com medo, porque a gente realmente dá mais conta do que a gente imagina. Tá aí. Mulheres fortes. E aí, Karina? Perfeito. Não, primeiro, parabéns, hein, pela filha em medicina. Lindo mesmo. Máximo. Eu acho, aí colocando um pouquinho aqui também, abrindo para uma outra discussão, quando a gente fala de dores, né, e prazeres e tem tudo isso, eu acho que tem uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que é assim, a gente vai tentando fazer tudo. Quando a gente fala de equilibrar pratinhos, putz, a gente quer cuidar da, né? Eu, pelo menos assim, aquela coisa, você tenta fazer tudo, você tem um monte de coisa para fazer, e aí você vai tentando fazer, no final do dia fica uma balança, né? Espero que seja positivo. Mas o que eu acho também que tem uma coisa é que assim, putz, não dá para fazer, e aí realmente colocando como uma. Não dá para sair tudo perfeito, não dá para você achar que tudo o tempo inteiro vai estar ótimo e que você vai conseguir exceed em tudo, né? Eu acho que isso é um lance também que a gente precisa, como mulheres, falar um pouco. Porque assim, não dá, porque tem uma coisa, sabe, todos aqui têm filhos, maiores, menores, e tem momentos que sim, que o filho é a prioridade, que você... eu lembro que eu estou há muitos anos aqui, e o meu filho está com 4, ele estava com 1 ano, quando eu recebi uma proposta para fazer uma outra coisa, e eu mesmo achei que não era a hora, porque eu tinha um filhinho de 1 ano. E eu falei, sabe o que vai acontecer se eu, né, mudar agora, né, e se eu for para um outro desafio? Vai ser uma merda para todo mundo, porque eu vou ficar frustradíssima, porque eu vou ter que me dedicar muito num momento, num desafio novo. Eu vou ficar mega frustrada, porque eu vou ter que me dedicar muito, e aí eu acho que eu vou deixar a desejar como mãe no momento que tem uma coisica de 1 ano precisando ser mãe. Então eu vou ser uma merda de mãe, eu vou ser uma merda na profissão que vocês estavam esperando que eu fosse. Então assim, cara, não é para agora também. E aí eu acho que isso é importante também a gente falar um pouco sobre isso, porque senão é uma coisa meio irreal achar que a gente faz tudo, que eu, imagina, vou, né? Que não sofre, né, Karina? Que não sofre. A mulher é tipo, sei lá, não sei, assim, só colocando... Não, com certeza, e foi com muito sofrimento, na verdade é isso, assim, o sofrimento foi absurdo, mas é o possível,
né? É a mãe possível, é a aluna possível, é a profissional possível e dando o seu melhor, né? Dentro do que a gente consegue. E se perdoar, né? E se perdoar também, aceitar que a gente não é perfeito, a gente é um ser humano, então assim, muitas vezes a gente se cobra demais. Eu falo que eu ando com chicote, assim, né? E eu brinquei até mais cedo falando que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então essa é uma frase que eu acho que é perfeita, sabe? Então Exatamente. a gente sempre tá se sentindo. Sumiu tua voz. Ficou como... Eu tava me ligando, desculpa. Mas assim, a gente acaba aprendendo a se perdoar também, né? E se cobrar talvez um pouco menos, né? Porque a gente sempre está tentando fazer o melhor que a gente pode ali no dia a dia. Achei perfeita a sua colocação, Karina. Eu estou amando, né, o que vocês estão falando, porque é isso aí mesmo, a gente descobre que a gente é mais forte do que a gente imagina, e por outro lado, a gente sente um bando de culpa, e por outro lado, a gente tem que saber dizer não, porque chega uma hora que a gente não dá conta, né? E vou compartilhar com vocês uma coisa que dói pra caramba, é uma dor, né? Por isso que eu vou falar que é dor. Meu filho chega para mim, de 42 anos, e fala assim, eu não lembro como é que é? Eu não lembro do odor, do cheiro da sua comida. Claro, né? Não era uma mãe que fazia comida, porque eu tinha que optar, ou eu trabalhava, ou eu dava aula, ou eu fazia comida, não dava. E eu criei meu filho sozinha, então essa coisa da culpa é alguma coisa muito louca, porque imagina, ele tem 42 anos e ainda me sinto culpada, porque afinal de contas eu não fiz, né? E aí outro dia eu fui fazer um risoto para ele, porque pelo menos ele ia ter agora uma outra, porque essa culpa é muito forte. E a gente deveria aprender... Adorei fazer o risoto, Paty. Fui fazer um risoto, peguei imagina eu fazendo risoto, né? Fui pegar assim uma receita, tal, não sei o quê, porque pelo menos ele... E aí o que aconteceu? Ele chegou, né? Não deu nem bola para o risoto, e depois falou que o dele era muito melhor e eu continuei com a minha culpa. Então é muito isso, né? Mas eu acho que a gente precisa ver, e aí acho que é importante, né, a gente entender isso que a Karina falou. A gente não vai dar conta de tudo, então não é para ter culpa, não deu e acabou. E a gente lida bem com isso, porque e eu estou vendo vocês falarem, né, todo mundo fala rindo, todo mundo leva isso numa boa, porque a gente sabe que esse equilíbrio a gente consegue, né, e vai fazendo o que dá para fazer. Então isso é muito bom. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Tá, eu estou vendo essas mulheres lindas, maravilhosas, né, todas bem arrumadas, cabelo lindo, corpo maravilhoso, vocês não estão vendo, mas todas elas têm um corpo maravilhoso, né? Então, quer dizer, além de dar conta, né, dessas coisas, a gente também tem que dar conta da gente, né? Tem que dar conta da nossa saúde mental, porque alguém falou aqui, eu não estou conseguindo ler tudo, mas alguém falou assim, olha, o que mais pega é a saúde mental, né? Então a gente tem que dar conta da saúde mental, a gente tem que dar conta de não ficar horrorosa, caindo aos pedaços, a gente tem que tomar cuidado com as rugas, a gente tem que cuidar com o corpo, tem que se alimentar legal. E aí, como é que vocês fazem para dar conta disso tudo? Se programa para poder se atrasar e fazer tudo atrasado o dia inteiro. Começa para poder atrasar com calma, para poder achar que eu vou conseguir fazer tudo. E aí você vai, né? Olha, gente, só vou fazer um parênteses. A Karina é tipo 3 do Enneagrama. Eu também sou tipo 3 do Enneagrama. E eu entendo claramente o que ela falou, porque a gente nunca está na hora, porque a gente sempre está atrasado. Eu posso comprovar. Você quer fazer tudo. Ô, gente, porque se você não vai com esse mindset de fazer tudo, todos aqui, nós que temos, né, tantas tasks e tantas coisas, você não vai no mindset, hoje eu vou fazer tudo, aí você não faz, né? Então é isso, se esse programa... Ixi, eu travei aqui. Esse programa para fazer tudo e faz um pouquinho. Não, tô brincando, mas eu acho que a gente também, até porque temos aí uma série de funções, e no final acho que a mulher... que tem uma profissão e que trabalha, ela acaba... a gente se regozija de tantas coisas que a gente faz, né? A gente falou do dinamismo no começo, assim, me dá muito prazer fazer isso, me dá muito prazer ser mãe da Helena e do Pedro, me dá muito prazer cuidar de mim. Então, assim, você vai achando e vai colocando. E aí, uma vez eu até estava conversando com um amigo e ele estava falando, poxa, a gente cuida de tanta gente...
cuida da empresa, cuida dos clientes, cuida para tudo dar certo. Pô, se a gente também não tirar um tempinho para cuidar de você, assim, não seria nem inteligente da sua parte, né? Na verdade, né, é assim, é até errado. Se dentro, né, de todos os... Porque não vou nem falar 12 horas, porque acaba sendo uma jornada maior que isso, né? Mas se dentro de todas essas horas a gente cuida de tanta gente, de tanto desafio, seja profissional e pessoal, e não tirar um tempo para cuidar de você, seja como for, né? Na sua saúde, no seu bem-estar, seja com a atividade que você quiser direcionar para você, para mim é muito isso meu tempo é para fazer uma ginástica, daquela suada, aquela extravasada, é a hora que para mim. Então, assim, eu tento dar um jeito de treinar todo dia, em algum momento. Eu gosto também. Bom, desculpa, Carol. Eu acabei fazendo uma escolha de morar perto do meu trabalho. Então, eu vou a pé para o trabalho e volto a pé. Isso para mim já é um momento assim que eu desopilo né, quando eu não estou viajando, quando eu estou em Porto Alegre, que é onde eu fico, eu vou e volto a pé e fazer uma ginástica. E eu comecei agora, a Fátima sabe, eu comecei a fazer uma yoga tentando fazer no horário do almoço, que eu achei uma perto do trabalho. Então, quando eu consigo, eu vou numa yoga e no horário de almoço ali, e nossa, me ajuda muito. É algo assim que não tem nem explicação, assim. Mas é a hora que a gente falou, que é a hora que você é você, né? Também é aquela horinha do dia Exatamente. que é isso, que você consegue ter para você e mais ninguém. Eu acho que a gente consegue ver assim os mínimos momentos nossos, a gente vai encaixando coisas, né? A gente faz coisas com prazer. Então a gente consegue. Meninas, eu estou fazendo equitação. Quem imaginar um negócio dele? Eu tô aprendendo a andar a cavalo, que eu amo de paixão. Quer dizer, maravilha. Sensacional. Nem faz. Sensacional. Então, eu estou fazendo, né? Pilates, meu personal, e agora eu estou fazendo equitação. É o máximo. E esse prazer que a gente tem de falar, tudo bem, eu vou chegar 5 minutos atrasado, mas vale a pena chegar, porque eu estou fazendo uma coisa que dá prazer, né? Então, poder escolher coisas prazerosas e não esquecer do todo, né? E aí, Carol, como é que é isso pra você? Aqui também, eu vou fazendo gestão do meu dia. Eu tenho duas vezes por semana, eu tenho uma aula de funcional que eu amo e eu faço junto com o meu marido, que é um momento nosso, é um momento dele e meu, é prazeroso para ele, é prazeroso para mim. Então a gente compartilha desse momento também, correr junto também, a gente tenta sempre uma vez ali por semana correr. Não consigo, Karina, treinar todos os dias, meu sonho de consumo, não consigo, mas falta de disciplina, isso se chama, tá? Mas, enfim, dentro... Desculpa. Fala. Não escutei, pode falar. Eu vou falar que, olha, eu também, vou te falar, mas aí você tem que dar umas hackeadas no sistema. Você sabe que aqui na agência, acabou de montar uma ginástica no subsolo da agência. Que delícia. Não, mas aí mas isso é interessante também, muito no sentido de ressignificar os espaços de trabalho. Né? A gente sabe que saímos aí da pandemia e ficou esse híbrido, né? Essa coisa que você vai home office e volta para o escritório. E aí, por que eu vou para o escritório? Demora uma hora para chegar, se eu posso trabalhar de casa. Putz, você vem para fazer ginástica, então, você vem para... A gente está criando várias coisas, iniciativas, onde ressignifique e não seja só para fazer uma reunião no Teams. Vem sua aqui vida, né? A sua vida é o dia a dia, né? Você está no dia a dia profissional, né? Uma coisa que eu acho sensacional que as empresas deveriam pensar é colocar meditação, 30 minutos de meditação por dia nas empresas. Eu acho que isso faz com que a tua cabeça, enfim, eu fiz por muito tempo, do lado do meu antigo trabalho, tinha um spa que tinha meditação guiada por 30 minutos. Eu fazia toda quarta-feira. Gente, eu voltava dessa meditação, assim, literalmente leve, sabe? São 30 minutos, não vai acabar com o dia. Então, não, eu só quero colocar uma coisa, só para, desculpa assim, interromper, mas eu quero pontuar uma coisa aqui. Muitas mudanças que as empresas estão tendo, elas se devem ao feminino, né? As mulheres que querem, as mulheres que pedem. Então, assim, é interessante observar um fator
preponderante da presença feminina é que nós, de alguma forma, mudamos o ambiente, né? Nós passamos a dizer, olha, dá sim, né? Dá para a gente fazer ginástica, dá sim para a gente fazer meditação, dá sim, né? Então, isso dinamiza a empresa, isso muda o jeito de pensar. Só você termina de falar, Carol, e eu queria já que a gente pensasse o seguinte... E no dia a dia prático nosso, né? Como é que é participar de reuniões quando tem um bando de homem? Como é que é? O quanto que nós somos aceitas enquanto mulheres no ambiente de trabalho? Qual é a nossa, sabe? Qual é a nossa dor, né? Será que tem? Será que não tem? Então, aberto. Fátima, eu trabalho no mercado muito masculino, né? Apesar do meu ambiente ter muita mulher, né? O todo de banco são homens, né? Eu já me senti muito inibida em reunião, em falar, e me senti minimizada por conta dos homens, enfim, do perfil de homens que tinham em reunião. Hoje em dia não me sinto mais. Eu acredito que é um misto, tá? Eu acho que maturidade com conhecimento, com não ir despreparada para uma reunião, muito pelo contrário. Muitas vezes você está mais preparada do que outras pessoas, outros homens que estão ali na reunião. Então, assim, eu acho que tudo isso é um composto. Eu acho que a mulher não tem que se diminuir, né? A gente até falou mais cedo que um homem aplica para um cargo, se ele está com 60%, se ele acredita que ele tem 60% das qualidades para aquele cargo, né? A mulher tem que estar com 110% ali de qualificações para o cargo. Ela se candidatar, né? Para se candidatar para a vaga. Então, assim, hoje eu não me sinto mais dessa forma, mas eu já me senti muito oprimida em uma reunião onde só tinham homens e eu ali como mulher. Eu acho que isso acontece de vez em quando, mas eu também, hoje, o ambiente, quando eu lido com um ambiente muito masculino, né, aí é aquele ambiente estereotipamente masculino, né, porque eu vou lá negociar com as Forças Armadas em Brasília, então marinha, aeronáutica, e eu normalmente sou a única mulher, né, e então... ouvindo assim, ele parece muito assustador. No início até foi um pouco, mas acho que porque eu sempre trouxe dados e fatos, então eu sempre gostei muito de levar informação, de justamente me preparar, e isso com o tempo foi trazendo respeito. E hoje eu não sinto também mais isso, assim, acho que no início, quando a gente é mais jovem, quando a gente está um pouco mais insegura, isso pega um pouco mais, e aí depois a gente vai vendo que a preparação ali tá com a informação, ter estudado, e a mulher tem muito isso, né? Como a mulher se exige muito, a mulher vai para uma reunião bem preparada, vai com argumento, né? Vai estudada. Então, eu acho que isso ajuda bastante a vencer esse tipo de situação. E a postura, né? A gente... tá já com o tempo a gente vai se preparando para lidar com alguma intervenção que aconteça, mas eu não posso nem falar que eu tive isso nos últimos tempos, porque não aconteceu, assim, não tive. E aí? Eu pensei nisso, eu pensei em você, agora que você estava falando, né, que você lida com as Forças Armadas, eu falei, deve, assim... isso, dá para ser um ambiente não hostil ou muito, né, duro, meio... fiquei pensando, no meu caso, o meu ambiente é bem mais diverso, mais informal, talvez, né? Também nunca tive nenhuma coisa assim, de sentir e falar, nossa, aqui, né, assim, de ter tido algum caso muito forte, sim, né? Acho que é um caminho, é uma jornada, né, gente? Eu acho que estamos aí numa jornada e já alcançamos muita coisa e tem muito para fazer ainda dentro dessa... Nem sei se é uma equidade, mas eu acho que a gente hoje em dia não sente mais isso, se sente mais ouvida, mas eu acho que ainda tem um caminho grande. Uma coisa que eu acho que dá para falar um pouco sobre isso é que eu estava conversando até com a Fátima esses dias, é que assim, homens e mulheres, até uma outra polêmica, são diferentes, né? Homens e mulheres são diferentes e são para serem, e eles aportam características e coisas bacanas no ambiente profissional, já que estamos falando aqui sobre isso, diferentes, e que bom, né? E que bom.
A mulher, ela tem, né, características, e a gente tem essa história, essa coisa de mãe, de agregar, de tantas coisas. Eu acho que foi a Aline que falou no começo, não, foi a Carol, sobre o quanto ela agregou da maternidade, né? A maternidade conseguiu tornar ela uma profissional melhor. Sim, eu falei. Uhum. Isso assim, é maravilhoso. E isso, para mim, é uma coisa que tá tudo bem, que não preciso ser... né, ser uma coisa masculinizada para poder mostrar que eu sou melhor. E isso acho que hoje em dia está cada vez mais. Para mim, isso é muito importante. Eu estava falando com a Fátima aquela coisa que eu já li de executivos que falavam, poxa, eu usava paletó com ombreira para me impor, né, sei lá, 20 anos, né? Sabe, para ter aquela austeridade, porque eu chegava só tinha homem, então eu tinha que dar aquela coisa de me impor com uma... Pô, não tem, né? Pelo amor de Deus, qual que é o benefício que, né, a gente... É uma delícia poder aportar coisas como mulher no ambiente profissional e que vão ser complementares a outros skills que o homem vai trazer. Acho que é interessante esse ponto também, que hoje em dia dá para você levar dessa maneira. Você ser feminina, né, no seu ambiente de trabalho. Exato. Não tem necessidade nenhuma, concordo plenamente. Eu já estou no mercado de trabalho mais tempo que vocês, né? Então, uma coisa que eu sempre senti é que, dependendo da nossa postura mesmo, né, daquilo que você acredita, o teu posicionamento é outro. Agora, até hoje, eu tenho pessoas, né? Eu adoraria ver aqui os comentários todos, que não dá tempo. Até hoje, eu trabalho com pessoas que dizem o seguinte: para eu poder ser ouvida numa reunião onde tem homens, eu tenho que levantar a voz. Né? Para eu poder ser aceita, eu tenho que me posicionar de uma forma e ter um conhecimento e uma formação muito melhor do que os homens, né? Então, olha que interessante que a gente tem isso. E por incrível que pareça, eu acho que vale a pena a gente colocar, talvez nós somos pessoas, junto com outras, sabe, privilegiadas da sociedade, porque ainda tem ainda aquela postura que o chefe é homem, então ele pode dar cantada. Então, é isso que a gente vê e fala, nossa, mas é um absurdo? Não, gente, não é um absurdo, isso acontece. Ainda as mulheres sofrem muita violência verbal, né? Enfim, e talvez essa seja uma dor que a gente pode passar exatamente com a nossa postura e mostrando quem a gente é, reconhecendo a nossa força. E por falar em força, saiu um artigo na Harvard Business Review, onde eles colocam o seguinte, que tem 19 competências que as mulheres são muito melhores do que os homens, competências de liderança. Olha que interessante. Então, que competências são essas, né? Tomar iniciativa, resiliência, desenvolver outros. Eu não vou ficar lendo todas, pessoal, porque tem muita coisa, né? Mas inspirar pessoas, construir relacionamentos, desenvolver pessoas, ensinar pessoas. Ou seja, as mulheres, de uma maneira geral, têm competências que são necessárias hoje para a liderança 4.0. Que é a liderança colaborativa, que é a liderança ágil, né? Então, nós temos essa competência, até porque é nosso mesmo, né? Além da gente se desenvolver, também tem da nossa própria natureza feminina. Né? Agora, será que as mulheres, né? E é uma opinião que eu queria ouvir de vocês, será que todas as mulheres hoje querem ser líderes? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês olham o ambiente profissional onde a mulher ela vai para cargos cada vez mais altos? Será que isso acontece, não acontece? Como é que vocês veem? Eu estava lendo um artigo, né, Fátima, que eu cheguei a comentar com vocês antes da gente entrar, que saiu agora, essa semana, eu vi em 2 sites, que as mulheres em cargos de liderança nunca desistiram tanto desses cargos de liderança como agora pós-pandemia. E aí a Carol fez um comentário antes de entrar que eu achei perfeito, que é aquilo que de usar, a gente quer ser feliz ou quer ter razão. Então eu acho que é justamente isso, eu acho que algumas mulheres começaram, e eu acho que a gente, dependendo da idade, começa também a pensar sobre isso, né? O que eu quero, qual é o propósito para a minha vida, qual é o propósito, até onde eu quero levar justamente esses pratos, né? Agora eu tô balançando aqui os pratos do trabalho, eu estou estudando, estou me desenvolvendo,
mas será que eu quero continuar nessa área, nesse cargo, desta forma a minha vida inteira, até o fim da minha carreira? Ou será que eu quero achar um novo propósito? Talvez as pessoas, as mulheres principalmente, até porque justamente a gente dá mais conta de filho, a gente está sempre né, com multifunções. Será que isso não nos fez pensar como mulheres, né? Nessa revisão, parece que sim. Essa matéria diz que sim. Acho que a Carol, Carol, ela já volta. Eu acho, bom, acho muito interessante, acho que estamos vivendo num momento pós-pandemia de muita reflexão, não só as mulheres, como todos os profissionais em qualquer indústria, né? Se reavaliando, porque eu acho que mexeu com todo mundo, não importa qual indústria e qual profissional. Então, acho que vejo não só mulheres como homens também refletindo e pensando um pouco isso, né? O que eu acho nas mulheres, que é interessante a gente conversar um pouco, eu acho que assim, a gente se esforça, você falou do 110%, né? Que o homem faz uma application, tem 60% e a mulher 110%. Eu acho que a gente tem, outro dia eu estava pensando até meio hiperlinks, né? Mas só para voltar nesse ponto, a gente estava tendo uma situação com uma pessoa aqui que estava acompanhando uma outra na entrevista, e é uma super executiva aqui, e aí a pessoa estava acompanhando um homem aqui numa entrevista, e o cara virou e falou assim: nossa, quando eu crescer eu vou ter uma secretária igual a sua, falou alguma coisa assim. E que não tem problema nenhum secretária, mas do jeito que ele colocou era como se fosse pejorativo, né? E a pessoa falou: não, olha, eu não sou secretária dele, né? Trabalho, faço isso, isso e isso, e vim acompanhá-lo. E aí o que eu estava dizendo é que, assim, comentários como esse são coisas. Um homem nunca vai ter que parar para analisar um comentário desse, né? Vocês estão me ouvindo? Tá meio que travando. Então, tinha travado um pouquinho, mas agora acho que agora foi. Pronto. Então, assim, eu acho que tem certas coisas que as mulheres passam e que não tem por onde, um homem nunca vai parar para entender. É isso, o quanto mais ou você teve que se preparar, ou quanto mais você teve que, né, treinar para essa prova com seu bebê de 1 ano, e o quanto isso também te custou. Então, assim, tem coisas que só as mulheres passam e passarão, e não que é ruim ou bom, mas que é diferente dos homens. Então, só quem é mulher sabe e que está ali, né, investindo na sua carreira profissional, sabe o que é passar. E aí, posto isso, eu acho que também tem muita coisa aí, acho que poxa, agora eu trabalhei tanto, vai vir essa promoção, né? Eu trabalhei tanto, poxa, me ofereceram tal cargo, me ofereceram tal promoção, me ofereceram tal emprego. Pô, mas você não vai aceitar? E aí você vira e fala assim: não, quer saber? Eu tô pensando, eu acho melhor não. E aí vem aquela coisa: mas peraí, você trabalhou tão duro para isso. Então, é muito difícil. O que eu estou querendo colocar é que eu acho que é também muito difícil e muitas vezes precisa de muita coragem, sim, porque a mulher teve, né, anos de resiliência. A Fátima estava falando de esforço e de tantas coisas que a gente sabe que a gente demorou e que aí, de repente, parece, pô, mas então ela abriu mão. Não, talvez ela tenha só se ouvido também, né, para continuar a sua jornada mais feliz. Deve ter trabalhado a saúde mental dela, né? Porque muitas vezes o que você tem é que você tem um ambiente de trabalho que é tão pesado que você briga ali entre o ego, né, do outro e a tua felicidade, né? Era mais ou menos isso que a gente estava discutindo um pouco antes. Então, assim, a mulher, quando chega a um determinado cargo e um determinado momento da vida, ela começa a se pensar se vale a pena essa briga de ego, né? Exatamente. Enfim, e tudo bem também, né? Enfim, mas concordo plenamente, Karina, Aline, foram ótimas as colocações de vocês, excelente. Eu tenho visto, né, isso acontecer com muita frequência. Há algumas mulheres buscando uma segunda carreira, mas sabe, sem problema, sem nenhum problema. Ok, olha, fui executiva, sou executiva e agora eu resolvi fazer outra coisa. Por que não? Então, esse abrir mão não é tão complicado quando a gente pode buscar o nosso propósito e quando a gente vê que os propósitos também podem mudar. Então, isso vem acontecendo
acontecendo com frequência assim. Agora, por outro lado, eu também vejo mulheres que querem continuar na carreira como líderes porque sabem que podem ajudar no desenvolvimento da humanidade. Eu acho que isso é muito bonito também, sabe? Quando, não, eu quero ser líder porque eu sei que quando eu sendo líder, eu posso ajudar as pessoas, eu posso pensar em coisas que facilitem a vida de outros, né? Então, eu acho que tudo isso corrobora para que as pessoas possam ser cada vez melhores, né? E eu acho que a mulher tem essa grande função de ajudar o mundo a ser melhor. Mas eu quero só colocar uma coisa que eu acho importante também, que vocês falaram, eu estou achando muito bom que cada uma coloca. A mulher, ela tende a cuidar mais da saúde mental dela, né? A mulher, ela não tem vergonha de dizer, eu estou indo fazer terapia. A mulher não tem vergonha de dizer, eu tenho sim, eu vou na ginecologista e eu me cuido, né? Nós temos, eu acho que, menos problema em dizer, ok, eu preciso ir no médico X, eu preciso ir no nutricionista, eu preciso me cuidar, eu preciso ver minhas pernas, que eu preciso ver minhas rugas, eu preciso cuidar de mim, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque à medida que eu cuido da minha saúde mental, eu vou procurar ajuda. E se eu procuro ajuda, essa ajuda pode falar, olha, que tal, né, você sair dessa loucura que você está vivendo e começar uma outra coisa. Então, a busca de ajuda é alguma coisa que, no meu ponto de vista, eu queria ouvir vocês, é muito mais fácil para as mulheres. A gente não tem problema de dizer, ó, eu tô precisando de ajuda. Eu acho que a gente pede ajuda umas para as outras e para outros, né? O que vocês acham? Eu acho que é um tabu. Eu acho que ainda é um tabu. Eu não acho que é tão easy assim, sabia? Legal. Não, só para... Eu não acho que é tão easy. Eu acho que você... A saúde mental ainda acho que é um tabu grande também. Eu acho que tudo... Não, se fazer terapia, tá tudo certo. Mas eu acho que ainda tem certas coisas que não são tão fáceis, assim. Não acho que sim, vou no médico, vou ir, acho que tá tudo certo, tá tudo bem, você se cuida. Mas não acho que 100% acho que muito relacionado à saúde mental, ainda acho que a gente tá com um problema enorme, né, de saúde mental hoje em dia, e ainda acho que é um lance, entendeu? A pessoa, não, eu preciso me afastar porque eu não tô legal, por exemplo. Acho que é um lance isso. E aí assim, a pessoa não aguentou, a pessoa não tem estabilidade, e assim, já ouvi isso. Acho que não é fácil, e acho que precisa ter coragem, porque da pessoa falar, eu tô precisando de um tempo, eu preciso me cuidar, ou eu preciso, né, não tô legal. Acho que é um desafio ainda. Talvez, né, Karina, você está falando uma coisa importante. Após a pandemia, durante a pandemia, nós tivemos muitas coisas, né? E muitos problemas, né? Que eu estava colocando mais uma coisa normal, sabe? Uma coisa que você está precisando de ajuda e você vai numa terapia. Não um problema mental nesse sentido, de começar a ficar mal e pedir ajuda e pedir para sair da empresa. Eu concordo com você que pedir para sair, pedir um tempo, né? Para a empresa ainda é um tabu, seja para homens, para mulheres. O que eu acho que não é tanto tabu para a mulher é dizer e procurar terapia. Eu acho que é mais fácil para a mulher do que para o homem ainda, eu acho. Mas é só um acho também. Acho que pequenos cuidados, sim, né? Eu acho que a gente faz muito mais, com certeza, né? Aquela rotina de autocuidado, de ir para terapia, de ir para o ginecologista, de cuidar da saúde de alguma forma. Eu acho que a mulher tem essa rotina, né, mais estabelecida, assim, tá dentro da vida da mulher muito mais, né? Normalmente é a mulher que também vê marca o médico para os filhos, às vezes tem umas que marcam para o marido, né? Já vi algumas falando dessa forma, né? Então, acho que sim. Mas concordo também com a Karina que existe, assim, quando a gente ultrapassa um pouco isso, quando a gente realmente está precisando de ajuda emocional, poder falar isso no ambiente de trabalho, às vezes é muito difícil. Concordo. E eu acho que tem mais um ponto que eu vou levantar aqui, Fátima, que é um momento que a gente passa de vida, que é quando a gente começa a entrar no climatério. Esse é um outro momento que é um tabu no ambiente de trabalho. Não é só no trabalho, eu acho que isso é na sociedade. São coisas assim, eu vejo que hoje estão começando a falar.
mas na verdade se fala muito pouco. Se fala de um calorão, se fala, né? Mas tem coisas que a gente sofre que impactam no nosso dia a dia de trabalho, que é a atenção, que é o cansaço que vem, com um monte de coisa da gente se reconhecer, que isso, falar disso no ambiente de trabalho, eu acho que ainda é um tabu. Principalmente, né, falando da questão da idade, né, que é o idadismo que está aí, quer a gente queira, quer não, o homem mais velho tem charme, as mulheres mais velhas não sei não, né? Então, Mas uma grande oportunidade também, né? Eu acho que o etarismo é um assuntão para fazer aí uma outra live disso, Fátima, porque é um mega assunto e uma mega oportunidade para a maioria das indústrias, diria todas, né? Tem até um termo que é, como é que é? Economia prateada, né? Isso. E, assim, são mulheres e homens mais maduros, com mais tempo, com dinheiro, e como que você vê isso, né? Com experiência, né? Com vida, com coisas que, assim, que eu acho que às vezes falta muito. Eu vejo o meu mercado... eu tinha um cara que trabalhava comigo que falava assim, gente, nossa profissão é pior do que jogador de futebol, é mais efêmera, com 30 anos está acabada a minha profissão, eu não sou mais publicitária interessante. Então, assim, só que aí você tem talvez essa coisa da juventude, da inovação, tal, do frescor, mas a experiência que pessoas mais velhas têm e aportam, desculpa, assim, nada bate isso. Então, e aí não se fala do climatério, não se fala de outras coisas, mas assim, eu acho um mega tema para se abordar, porque experiência, tempo, dinheiro, é incrível. É fascinante. Eu sou apaixonada por esse tema. Sou apaixonada. O tema vai ser esse, pessoal. Vamos conversar sobre isso. Mas eu estou preocupada que já são mais de 8 horas, pessoal, e eu sei que a Carol, ela precisa dar aula, né? Então eu não quero segurar vocês. Mas eu gostaria que a gente terminasse, primeiro terminar com um gostinho de quero mais, né? Que é sempre bom. Só um detalhe, Fátima, desculpa só não participar desse final aqui, mas minha internet, sei lá o que foi que aconteceu, eu caí 2 vezes aqui e não consegui participar das discussões, mas curti tudo que vocês falaram, tá? Só pra mas eu quero, Carol, que você comece, então, já que a tua internet não está legal, eu queria que você começasse dando dicas. Qual é a dica que você quer deixar para esse povo que está assistindo a gente e que vão assistir depois, né, pessoal? Porque isso fica aí no Instagram, depois eu vou subir no YouTube, vai para o Spotify também, então vai para o Facebook, enfim, para todas as mídias sociais. Eu queria que você deixasse, que cada uma de nós deixasse uma dica, né? Então, como mulheres executivas, como lidar com esses prazeres e com essas dores? Que dica que você pode dar? Fátima, acho que ser fiel aos nossos valores, né? Isso é sempre ter ali os valores à frente de tudo. E focar nisso e ser determinada, buscar se desafiar, nunca se menosprezar, nunca se colocar em uma situação de inferioridade. Acho que a Carol caiu. Não, ela... Acho que a internet dela tá ruinzinha. Ok, tua internet tá um pouquinho ruim, mas deu pra gente entender, Carol. E aí, que mais, Aline? Qual que seria uma dica? Eu acho que aquilo que a gente trabalhou, né? Nasce uma mulher, uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que a gente buscar ajuda, principalmente para ser mais leve. Fazer coisas justamente isso que a gente conversou o tempo todo, assim, buscar pequenos prazeres no nosso dia para que as coisas fiquem mais leves, sabe? Para que a gente não fique tão se chicoteando, tão pesada e tão só metas, o que eu entrego, o que eu cumpro, o que eu faço, eu fiz academia hoje, eu não fiz, eu fiz todas as reuniões que eu tinha me proposto, a gente encaixar pequenos prazeres no meio disso é super importante. Eu estou no momento que eu estou trabalhando isso na minha vida, assim, como trazer um pouco mais de leveza para o meu dia a dia, para as coisas fluírem. Eu acho que é isso. Tudo bom, Aline. Você sabe que a mim e é muito na
na sua linha. É assim, ai, não seja tão dura quanto com você mesmo, né? Porque já tem tanta coisa dura. Então, assim, não seja tão dura. Eu acho que a mulher tem sim, ainda voltando naquelas capacidades, aquelas capabilities que você leu do Business Review, eu acho que mulheres a gente tem características que a gente coloca nesse mercado profissional de resiliência, né? Assim, tem tanta coisa que a gente acho que tem que ser acaba sendo dura com a gente. Como é que a gente consegue não seja mais leve com você? Sabe aquela coisa que tem gente que fala assim, ai, quando fala de filho, né? Ai, aproveita porque passa tão rápido, né? Não tem isso. Eu acho que tem uma coisa assim, também as coisas passam, as coisas vão passando. Vou falar, se a gente também, né, não seja mais leve, você acaba não aproveitando. Dá pra gente fazer tudo. Às vezes a coisa, nesse dia não vai sair tão bom isso, não vai sair tão bom aquilo. E tá tudo ótimo, sabe? No final, é a história do hipismo da Fátima, do chegou ali. Então, poxa, se você for aproveitando, vai curtindo também as coisas. Senão fica tudo muito puxado, muito pesado, né? Olha, gostei das dicas, são ótimas, né? E eu acho que eu vou deixar uma dica. Acho que essa dica para mim é muito importante, né? Que a gente possa cada vez mais aprofundar o nosso ser em nós mesmas. O que eu quero dizer assim, é aprofundar o autoconhecimento, é aprofundar o nosso bem-querer por nós mesmas e aproveitar cada minuto da vida. E sem cobrança. Se não aproveitou, também tudo bem, mas nesse momento, por exemplo, que a gente está aqui, é aproveitar inteiramente esse momento e reconhecer quem você é. Então, eu acho que reconhecimento, aproveitar a vida, ser mais leve e, acima de tudo, reconhecer o papel que cada uma de nós tem para esse mundo, sabe? Nós, não só para os nossos filhos, mas para a sociedade. Talvez se a mulher assumisse cada vez mais esse papel, a gente talvez pudesse trazer algumas outras coisas boas para o todo, né? Então, eu acho que essa responsabilidade leve, gostosa, suave, também gostaria de colocar aqui para vocês. Bom, meninas, adorei estar com vocês. Eu quero agradecer imensamente. A Carol já foi, né? A Karina, super Karina, muito, muito obrigada. A Aline, muito, muito, muito obrigada. Estou vendo aí o pessoal falar parabéns, gostaram, estou muito feliz, né? Então, acompanhem o nosso trabalho, porque com certeza nós vamos fazer outras rodadas como essa. Se vocês gostaram, falem que a gente faz outras rodadas, tá bom? Também. Obrigada, muito obrigada. Uma boa noite. Foi ótimo, adorei. Boa noite. Vamos para o terceiro turno agora, gente. Vamos para o terceiro Exatamente. turno. Um beijo, muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.